me arrumar aqui e ficar bonito, porque esse vídeo tem que ficar bom. Porque esse vídeo tem parceiro novo do Colar Repórter e a gente vai falar muito sobre o Internacional, mas antes eu preciso dizer, né, gente? Colar Repórter agora é parceiro da KTO, então a partir de hoje vocês podem fazer o cadastro e apostar na KTO com o cupom COLAR e ganhar 20% em free bet no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. Então quero todo mundo se cadastrando na KTO, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem muito jogo para fazer aquela fezinha, né? E eu tenho certeza que é o começo de uma parceria que vai muito longe. Estou muito feliz, preciso compartilhar isso com vocês e espero que vocês também estejam felizes com essa novidade. Colar e KTO, tamo junto, beleza? Vamos falar do Internacional então, gente, porque o Inter finaliza nesta terça-feira a preparação, pelo menos no Brasil, né, para encarar a equipe do Melgar, decisão na Copa Sul-Americana e, claro, algumas situações de mercado ainda que envolvem o Internacional. Eu vou começar falando, gente, sobre o zagueiro Vitão. Afinal, o Inter está muito tranquilo em relação ao pedido do Shakhtar Donetsk, né, que busca a volta do zagueiro Vitão. Aliás, é bom fazer um parênteses, né, um emaranhado sobre essa situação, porque ela é muito importante. O Shakhtar Donetsk é o clube ucraniano que está mais irritado com a normativa da FIFA, né, aquela norma que permite que jogadores que estão atuando na Ucrânia e na Rússia tenham a liberação para atuar aonde quiser, né, o congelamento do contrato para que eles fiquem livres, né, caso de vários jogadores, inclusive no Inter, né, o Wanderson, o Depena, o próprio Yuri Alberto no Corinthians, o Balbuena no Corinthians, vários casos que aconteceram. E o Shakhtar ingressou com uma ação na FIFA, contra a FIFA, pedindo 50 milhões de euros pelos jogadores que eles acabaram perdendo nesta ação, nessa norma da FIFA nova, né? E para que isso pudesse acontecer, eles ingressaram com um pedido de retorno de jogadores, como por exemplo o Vitão no Inter, o Marquinhos Cipriano no Cruzeiro, outros atletas, o próprio TT, que foi negociado com o futebol francês, também teve essa situação, então não é algo particular do Inter, né? Aliás, nem envolve o Inter. O Shakhtar, ele fez uma representação contra o Vitão, né, para o atleta que levou, ó, recebi isso aqui do Shakhtar, o que que eu faço? E o Inter tá muito tranquilo, e foi isso que já disse desde quando estourou a notícia de que o Vitão teria que voltar, que tava tudo certo, tava tudo encaminhado, e que era pro Vitão ficar tranquilo, que ele não precisaria voltar, precisava focar só em jogar futebol no Inter, e ele fez isso de forma brilhante no final de semana, né, colocando o Hulk, inclusive, no bolso, né? Então assim, gente, o Vitão vai permanecer no Internacional, o Inter tá confiante, inclusive, de que vai comprar o Vitão. Zagueiro jovem que tá se destacando muito aí no Campeonato Brasileiro, hoje titular do Internacional, né? E a tendência é que siga cada vez mais titular, ainda mais com a questão da lesão do Rodrigo Moledo, que deve fazer com que o Vitão ganhe ainda mais espaço. Então o Inter tem muita tranquilidade na permanência do zagueiro, que vai ficar no Inter, né? E como eu disse, o Inter deve inclusive agilizar a compra deste atleta. Falando um pouquinho sobre outras situações de mercado, o Gustavo Maia, meia atacante, né, que veio do Barcelona no ano passado, não vai ficar no Inter. Ontem até uma cena curiosa no CT Parque Gigante, né, ele se despediu de alguns dos funcionários, não treinou no CT Parque Gigante e foi questionado, né, por alguns colegas da imprensa sobre o futuro. E ele disse, ué, por que estão perguntando do meu futuro? E automaticamente, né, tava todo mundo vendo que ele estava se despedindo dos funcionários. Ele disse, não tem nada a ver e tal. Muito porque a negociação com o Vasco estava enrolada. E ela acabou melando. Pelo menos foi o que disse o Carlos Brasil, diretor de futebol do Vasco da Gama, que desistiu da contratação publicamente deste jogador. E agora, o que isso significa? O Maia vai voltar para o Inter? Não, ele não vai voltar para o Internacional e ele deve jogar fora do país. Pelo menos a informação preliminar que a gente tem, que ele vai ser repassado, né, do Barcelona para outro clube europeu e no Inter ele não deve jogar, como já não vinha jogando, né? O Maia chegou no passado com a Aguirre, fez aquele golaço contra o Corinthians no empate em 2-2 no Beira-Rio e de lá para cá jogou muito pouco, né? Nessa temporada, se ele teve 45 minutos, se ele teve um jogo completo, foi muita coisa, né? Eu sempre achei que ele foi subutilizado, mas de qualquer forma não é algo que dá para mudar agora, né? O Inter deve abrir mão do Gustavo Maia naquela ideia de liberação de folha e por isso o Inter não vai se opor a qualquer destino que o Maia tiver aí
na sequência da temporada. Enquanto isso, gente, quero falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro também. Afinal, o Santos e o Fluminense empataram em 2-2, o que acabou sendo um grande resultado para o Inter, né? Porque segurou o Fluminense, que foi a 35 pontos, 2 à frente do Inter, que terminou a rodada a 9 pontos do líder Palmeiras, a 1 pontinho à frente do Galo, que é o primeiro fora da zona de classificação para a Copa Libertadores da América, e 1 atrás do G4, que é o Atlético Paranaense. Então tá tudo muito embolado ainda. Lembrando, o próximo confronto do Inter no Brasileirão é domingo, no Estádio Castelão, em Fortaleza, contra o Fortaleza. Estaremos lá, inclusive, para repercutir esta partida, beleza? Então, o Inter dá uma pausa no Campeonato Brasileiro e volta as suas atenções para a Copa Sul-Americana, onde nesta manhã encaminha o time para encarar o Melgar, né? A tendência é de manutenção da equipe que bateu o Atlético Mineiro por 3-0. Com Daniel Bustos, Mercado Vitão e René, Gabriel Edenilson de Pena, Maurício, Wanderson e o Alexandre Alemão. Alan Patrick e Tyson devem estar disponíveis, mas devem começar também o jogo no banco de reservas, pelo menos é a grande expectativa no momento. Pra gente fechar, gente, eu queria falar de Oscar, meia que está muito próximo de ser reforço do Flamengo. E por que eu vou falar dele? Porque o presidente Alessandro Barcelos, ele deu uma declaração depois do jogo contra o Galo, falando que, olha, às vezes a diretoria do Inter é muito criticada, dizendo, estão dormindo, não estão olhando as situações de mercado, Suárez está livre, o Oscar vai voltar para o Brasil, o Inter nem procurou. Ele disse o seguinte, olha, enquanto vocês criticam dessa forma, a gente já foi e já voltou com a informação. E a informação que eu consegui obter nesta segunda-feira foi de que o Inter tentou o Oscar. O Inter tentou apelar para o coração do Oscar, teve jogadores do Inter que conversaram com o Oscar, mas ele decidiu pelo Flamengo. Ele está abrindo mão de muito dinheiro para vir jogar no Brasil. O Oscar recebe, em média, um salário de 10 milhões mensais. É um salário extraordinário, ele é de um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Jogador que está há muito tempo no futebol chinês, desde que saiu do Chelsea, né, em 2015 ou 2016, não vou lembrar o ano correto agora, mas ele está voltando para o Brasil, abrindo mão de dinheiro lá no Xangai, porque acredita que pode estar na Copa do Mundo de 2022 no Catar. E ele tem a visão de que é mais fácil chegar na Copa do Mundo jogando no Flamengo, com toda aquela exposição que a mídia do centro do país adora dar, do que vindo jogar no Internacional, né, com a possibilidade de título de Sul-Americana. Mas aí é uma escolha do Oscar, tá? Ele vai jogar no Flamengo, pelo menos é a grande tendência, mas o Inter tentou, né, chegar num consenso salarial no que ele deve ganhar no Flamengo, o Inter conseguiria abraçar, mas foi uma decisão do Oscar jogar no Flamengo, então ele que vá ser feliz, igual outros tantos, né, deram certo aí nos últimos anos, como por exemplo, sei lá, cara, eu nem vou falar nada sobre o Oscar, tá? O Yuri Alberto no Corinthians, Oscar no Flamengo, olha, desperta o pior do sentimento em mim às vezes, né? Então deixa pra lá, deixa o Oscar ser feliz do Flamengo, mas o Inter tentou esse jogador, acabou não sendo possível concretizar. Beleza, gente? A gente se vê com mais informações do Inter à tarde. Não esquece, a gente fazer o teu cadastro na KTO com cupom COLAR, porque hoje tem muito jogo importante e quarta tem Libertadores, quinta tem Inter, e tu tem que estar cadastrado lá. Combinado? Deixa teu like, te inscreve, a gente se vê. Aquele abraço, tamo junto, tchau!